Segundo o Fórum Cristão de Profissionais, pelo menos no que a gente chama de um grande encontro do Fórum. E gostaram da música? Gostaram? Então palmas para os meninos aí, né? Muito bem, obrigado, gente. Obrigado. Muito bom. Eu estou muito feliz com hoje, mesmo. Tenho certeza que a gente vai ter um tema abençoador. Eu queria te convidar à oração. A gente se reúne para tentar pensar um pouco a nossa prática profissional a partir de uma perspectiva cristã. E encontrar formas de como a gente consegue levar esse jeito cristão de ser profissional para o nosso ambiente de trabalho. E hoje, em especial, tentando localizar uma coisa que a gente tem na nossa declaração de propósito do Fórum, que é a gente influenciar o mundo com sinais de justiça e paz. E aí a gente tem um desafio hoje, que é entender um pouco o que é justiça e o que é paz. É por isso que a gente está aqui hoje. Então eu queria te convidar à oração. Fechar os seus olhos aí onde você está. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida. Obrigado pela mesa. Porque é nela que a gente encontra o Senhor, na relação com o outro. Nosso pedido nessa noite é que Teu Espírito sopre em lugares que a gente não está acostumado a acessar. Que a Tua palavra que vai ser discutida possa causar em nós a ação na direção de espalhar sinais de justiça e paz em um mundo injusto. E a gente quer identificar formas de fazer isso. Então a gente consagra ao Senhor esse momento, as conversas que teremos, e cada um de nós que se deslocou para vir até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Dentro desse desafio que a gente tem de justiça e paz, eu nem enfrentar isso aqui sozinho, né, gente? Então, o Fórum, nesse desafio de tentar falar com propriedade de justiça e paz, a gente tem o desafio de trazer pessoas que são autoridades nos assuntos que a gente está trazendo. E aí, quando a gente pensou em justiça, veio o nome de uma pessoa para a gente, que é advogado, bacharel, mestre e doutor, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal e Econômico e Europeu pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, membro do Conselho do Programa de Proteção a Testemunhas Provita da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, palestrante, articulista e parecerista. Eu queria convidar Davi Azevedo para vir para cá. Vem para cá, Davi. E aí, para completar essa conversa, eu queria chamar o esposo da Simone, pai da Sabrina e do Vinícius, bacharel em Ciências Jurídicas, ativista de cidadania e dos direitos humanos, atualmente gestor ministerial da IBAB, trabalhou como metalúrgico, bancário, trabalhou no gabinete do prefeito de Santo André no planejamento estratégico, participativo a curto, médio e longo prazo, desenvolveu a agenda municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Econômico, do Desenvolvimento do Milênio. Além disso, também nosso amigo aqui da IBAB, Levi Araújo, vem para cá. Davi, por favor, ocupe seu lugar. Levi, bem-vindo. Se é que dá para falar bem-vindo para você? Dá, né? Tanto Davi como Levi, que dá uma dupla mesmo, né? São da casa, né? Então eles estão em casa aqui. E a ideia, gente, do Fórum não mudou. O que não mudou? Fórum não é lugar de palco, é lugar de mesa. Então a gente vai ter nossa mesa aqui. E aí depois de uma conversa que a gente vai trocar, você vai ter espaço da sua mesa.
E aí você vai ter um espaço para conversar também, e trazer as questões para cá e devolver as questões daqui para lá. Essa que é a ideia da nossa conversa. Ok? Ótimo. Davi, Levi, obrigado. A gente tem um desafio, que é falar de justiça e paz, em um mundo que a gente já está partindo do pressuposto que é injusto e que a gente sente falta de paz. E aí a primeira questão que me ocorreu quando eu conversava com a Karen, o Tiago e a Ju, foi o que a gente chama ser justo. O que é justiça? Quando que a gente pode falar que algo é justo? Eu acho que a minha geração está pela primeira vez em um momento onde a gente acorda se questionando sobre o que é justiça. E a gente vê muitas interpretações de justiça. E aí eu queria começar perguntando para o Davi. Davi, o que a gente pode chamar de justiça? O que é justiça? Posso responder de pé? Do jeito que você quiser. A gente coloca essa cadeira para dar uma estética, assim. Pois não. Quem... É difícil falar de justiça com uma carteira aqui. Bom, essa daí é minha. Não é sua? Aliás, ela é injusta, essa carteira. É injusta. Acredite. Agradeço muito ao Felipe, ao Levi, o convite para estar aqui neste Fórum Cristão de Profissionais, falando de um tema que, ao tempo em que me apaixona, me assombra, ao tempo em que me sinto capaz de falar sobre ele, eu não tenho a mínima ideia sobre o que falar. Justiça, uma palavra equívoca, polifônica, porosa, um conceito de difícil apreensão. E eu refletia, o que falar no Fórum Cristão de Profissionais, quando vier a inevitável pergunta, que nós não combinamos, mas eu já sabia que vinha. Que é justiça? Fórum Cristão de Profissionais, cujo propósito é acabar com esse abismo entre a espiritualidade domingueira e a segunda-feira na faina profissional. O louvor e a devoção, desde a escola dominical, aprendendo o conteúdo intelectual da nossa fé e compreendendo as Escrituras, passando pela mensagem que nos sensibiliza o coração, nos desperta a alma, nos enleva ao Criador, e uma segunda-feira que nos empurra para a contradição de tudo aquilo que ouvimos, refletimos, sentimos no domingo. Como acabar com esta fratura? Como resolver esta doença psiquiátrica, essa esquizofrenia, mas que também é uma doença espiritual, moral, que faz com que sejamos um no domingo. E na segunda-feira, nossos mecanismos fazem com que esqueçamos tudo aquilo que ouvimos. A nossa moral parece que se inverte, as nossas pautas axiológicas ou de valores são outras. Na sabedoria dos judeus, rabínica, há um provérbio, um dito que diz assim: se você tiver dúvida, não pergunte ao rabino, faça. Parece que a segunda-feira inaugura, de algum modo, este tipo de comportamento. Se você tiver dúvida, esqueça tudo aquilo que ouviu, tenha uma amnésia hebdomadária, uma palavra complicada para dizer que é semanal, não entre em conflito os seus valores durante a semana com os valores eternos, enfim, seja um e seja outro,
e tente conciliar-se como pessoa, como crente, como ser espiritual. Esse é o propósito do Fórum Cristão de Profissionais. Como a nossa mensagem, a nossa fé ser relevante. Como cobrir este gap para que sejamos autênticos. Uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, uma vida inteira. Eu não sei o que é a justiça, Felipe. Eu diria a você, pergunte para a pequena Helena, minha neta, filha do André. Dia 27 agora vai completar 3 anos. Não faz 15 dias, ela de mão dadas com a minha esposa, sábado, André, Evelyn e Helena estavam em casa, e não havia sido limpadas as fezes do cachorro, estavam nos jardins. A minha esposa, Heleninha, de mão dadas ambas, e a minha mulher, ela fala assim, olha, neta, quanto cocô a avó tem de pegar. Ela olhou para a avó, um olhar terno, inocente, mas também com sabedoria. E ela falou assim para a avó, 3 anos, vó, isso não é justo. Isto não é justo. Ora, o que penetrava a mente da minha neta, onde ela foi buscar essa adjetivação para a ação da avó, que recolhia cocô de cachorro em grande quantidade num sábado, para atribuir àquela ação e ao papel desempenhado pela avó de uma grande injustiça. Talvez aí haja alguma pista. Talvez haja alguma pista do conceito de justiça. A justiça entendida, e parece que a minha neta entendia, como uma desproporção. Há uma desproporção de uma norma, uma convenção, que diga, o ser humano e as avós têm de recolher cocô. Existe uma norma que diz, e esta norma ela é injusta, porque não se pode obrigar uma avó a recolher num sábado tanto cocô. Vó, que injustiça, se existe alguém que disse isso, ou uma norma que disse isto. Ela teve uma percepção de justiça como convenção, como normas, como um corpo de normas a que devemos uma obediência incondicional. O justo é aquilo que adere à norma, o injusto é tudo o que fratura a norma. O justo é comportar-se conforme a expectativa da lei, o injusto é frustrar essa expectativa da lei. Mas também ela teve uma outra percepção de justiça, como simetria, como equilíbrio. Não pode haver alguém que seja humano, um equilíbrio, uma simetria e uma beleza, porque a simetria ela é beleza, em estética, em filosofia, nós vamos estudar a estética, vamos estudar a beleza como simetria. Não pode haver beleza nem simetria em alguém, um ser humano, e muito menos a minha avó, que se ajoelha ao chão para recolher fezes de animal. Isto não pode ser concordante com alguma ideia de equilíbrio. Minha avó, não. Não pode o ser humano rebaixar essa condição de animal. Ideia de simetria. Ideia de distribuição de função. Ora, não cabe à minha avó, ela mesma, recolher fezes de cachorro. Há de alguém estar responsabilizado e essa tarefa deve ser dividida com alguém com uma melhor aptidão para cumpri-la. Olha a percepção de justiça como conformidade de uma ação ao propósito da pessoa no cosmos e no universo. Sabem que os gregos, e olha a percepção da Helena, os gregos entendiam a justiça como o pleno desenvolvimento das virtudes.
A justiça era conformidade da ação àquilo que se espera na ordem de perfeição do cosmos. O cosmos, o universo, era compreendido pelos gregos como um todo ordenado e infinito. E assim as ações justas eram ações virtuosas, eram as ações que se ajustavam a essa ordem perfeita do cosmos. E não é possível que se ajuste à ordem perfeita do cosmos um ser humano pegar cocô. Assim os gregos diziam, o joelho, ele tem virtude e ele cumpre a sua tarefa muito bem, para que foi destinada e como ajustada à expectativa dele e a uma norma presente no cosmos. O joelho, quando se dobra, é justo. O intestino, quando peristalta, é justo. O sapo, quando coacha, é justo. Helena teve todas essas percepções de justiça. Percepções de justiça que ela compreendeu como sendo uma convenção e um conjunto de normas, e também entendeu como sendo algo transcendente. Existe na tragédia grega de Sófocles, da dramaturgia grega, uma peça de Antígona. Édipo, rei de Tebas, morre. Ele tem 4 filhos, Ismênia, Antígona, Pisínides e Etéocles. Etéocles e Pisínides, com a morte de Édipo, o trono vago de Tebas, eles entram numa luta feroz e fratricida para a ocupação do trono. E Pisínides o que faz? Se alia pede ajuda e se alia a uma nação inimiga para obter o trono. Neste interregno, Creonte, tio de Etéocles e Pisínides, o que faz? Assume o trono. Ambos morrem. Creonte baixa um decreto. Somente Etéocles deve ser enterrado com a honraria de um deus ou a honraria de um herói. Enquanto que Pisínides, que se aliou ao seu inimigo, não deve ser sepultado. Um decreto. Então, Antígona diz, não, eu tenho que enterrar meu irmão. Creonte diz, se enterrar o irmão, estará desobedecendo ao decreto, morte. Ela vai e enterra o irmão. E porque enterra o irmão, Creonte a condena a ser sepultada viva, sem alimento, coloca-na numa fenda para ela morrer. E a tragédia continua. Hemon era filho de Creonte, era apaixonado por Antígona, e quando sabe que Antígona morre, aí o que acontece? Ele se mata, e aí Eurídice, também a mãe, esposa de Creonte, sabendo que o filho se matou, também se mata. Mas Antígona diz, a lei que vem de Creonte não é uma lei que pode superar a lei divina dos deuses. Ora, o que Antígona, a história de Antígona nos diz? Que uma coisa é a lei positiva, outra coisa é a lei divina. Uma coisa é o que está posto nos códigos, outra coisa é esse sentimento de justiça transcendente. E quando há uma colisão entre o que está na lei e um sentimento de justiça superior, este deve prevalecer sobre aquele. É a justiça divina contra a justiça convenção, lei. Mas existe um outro episódio, que é citado por Platão na República, no livro 2, que é o anel de Giges. Giges era um pastor de rebanho. Ele conduzia o seu grande rebanho de ovelhas, e num final de tarde, uma tempestade muito grande, ele vai para uma caverna. E nesta caverna, quando ele chega lá dentro, ele vê que há alguém já morto, em avançado estado de putrefação, e tem um anel. Giges, então, pega esse anel, põe no dedo, e vai embora. O rei, então,
dias, semanas depois, marca um encontro com ele, rei, de vários pastores, para decidir sobre a economia do reino, o que está acontecendo com os animais, e quais são as vendas, como que está a economia com o rebanho. E Giges está nessa reunião. Aí ele pega o anel, aí ele mexe no anel, inverte, a pedra fica para baixo. Aí todo mundo começa a perguntar, cadê Giges? Onde está Giges? Ele se meteu, vocês viram sair? Onde está Giges? Ele observa aquilo, mexe novamente no anel e a pedra fica para cima. Aí os seus colegas, Giges, para onde você foi? Você tinha sumido? Eu não vi você aqui, você entrou por onde? Giges observa aquilo, inverte de novo o anel, e ouve os seus colegas, mas Giges sumiu de novo, você viu onde estava Giges? Ele descobriu o grande poder do anel. O grande poder do anel era a invisibilidade. Ele, com grande poder, percebeu que, sendo invisível, ele poderia fazer tudo o que quisesse, não teve dúvida. Em menos de um mês, matou o rei, estuprou a rainha, tomou conta do reino, e assim, na invisibilidade, ele deu vazão a todas as suas pulsões, todos os seus vícios. O anel de Giges nos mostra que a lei, a convenção, ela é importante. Porque ela deve domesticar os nossos impulsos. Ela deve fazer com que nós deixemos de ser monstros, ou como dizia Hobbes no Leviatã, né, lobos do próprio homem. Essa foi a razão de constituição do Estado. Então, se formos ver a Constituição do Estado, a explicação para a Constituição do Estado, no contrato social, o contratualismo de Hobbes diz que no estado da natureza era omnium bellum contra omnes, ou seja, era a luta, era a guerra de todos contra todos. E ele acrescentava que o homem se fazia lobo do outro homem, e falava em latim, homus lupus homini, o homem é o lobo do próprio homem, e por isso é preciso a lei do Estado, para que controle os nossos impulsos egoístas, de modo que não aniquilemos o semelhante. E Pascal, na mesma época, vai afirmar que esta lei precisa ser coercitiva, precisa ter uma sanção, e uma sanção muitas vezes severa, porque uma lei sem coerção, ela é impotência. Mas a coerção sem a lei, dizia Blaise Pascal, é tirania. Vejam duas concepções de justiça. Uma que toma a convenção e a norma como imprescindível, temos aqui o contrato social e o pensamento de Hobbes e o anel de Giges, e a outra concepção de uma justiça superior, uma justiça transcendente. E o que temos de fazer com relação a esses dois conceitos na aplicação da vida profissional? O que fazer? Nas bem-aventuranças, em Mateus 5, é dito que bem-aventurado que tem sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. E mais à frente, a única bem-aventurança que é repetida, diz, bem-aventurado aqueles que forem perseguidos em razão da justiça, porque eles herdarão o reino dos céus. Interessante que Mateus 5,3 vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Interessante, as duas bem-aventuranças, essas duas repetem justiça e depois repete a consequência que herdarão o reino dos céus.
E o que significa bem-aventurados pobres de espírito? A palavra ali no grego, também no hebraico, ela vai significar aquele totalmente esvaziado. Os pobres de espírito são aqueles mendicantes, esse é o sentido. São aqueles que nada possuem. Estes herdarão o reino dos céus. Estes que não têm justiça e são perseguidos por causa dela, eles também herdarão o reino dos céus. Aqueles que têm fome e sede de justiça. Esta é a nossa marca, hein? Essa é a nossa marca. Nós devemos ter fome e sede de justiça. Nós devemos estar como que esvaziados de qualquer outro tipo de conteúdo. É a vaidade, é orgulho, é preconceito, mas devemos olhar e mirar e buscar a realização da justiça e sermos preenchidos com um sentido pleno de justiça, para a exercitarmos na vida profissional. Venha a nós o vosso reino, herdaremos o reino do céu, reino de justiça e paz. Seja feita a tua vontade, vontade de justiça e paz. Ora, o que devemos buscar é a realização de justiça no mundo. E que tipo de justiça? A que exceda dos escribas e fariseus. Está em próprios Mateus 5. Ou seja, uma justiça excedente, uma justiça dos escribas e fariseus que se conectava a quê? E se ligava a quê? A normas e regras. A nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Cumpriremos sim a lei, mas orientados por um vetor do quê? De realização da justiça de Deus no mundo, para que possamos trazer paz. A bem-aventurança nos diz, bem-aventurados os pacificadores. Só a paz quando há justiça. Quando a justiça ela é realizada, promove-se a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filho de Deus, filhos de Deus. É uma bem-aventurança identitária. É uma bem-aventurança única que nos diz qual é o nosso DNA. O nosso DNA estará mostrado na atuação de pacificação. Curioso que em Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta preso, ele rogou que Evódia e Sinti que fizessem a paz. Havia uma discórdia entre elas. Ninguém sabe exatamente o que, mas a coisa era grave, tanto estava prejudicando o ministério. Então o apóstolo Paulo roga a elas que sintam o mesmo no Senhor. E pede a um terceiro, que ninguém sabe quem é, interceda junto a elas, para que elas tenham um momento de conciliação. É essa justiça que devemos buscar, que excede a dos escribas e fariseus, que toma a lei do Senhor, que toma a palavra de Cristo, que toma a graça como referência, metro da justiça, para a realizarmos no mundo. Se vocês me perguntarem o que é justiça, eu ainda não sei. Aliás, Platão, apesar, porque esse diálogo, esse anel de Giges, foi um diálogo entre Glauco, que era irmão de Platão, consta ser, e Sócrates. Mas o pensamento mesmo, que está no livro 5º, de Platão com relação à justiça, é a justiça como ideia, e a justiça como conjunto, e a justiça como unidade. Justiça é o que é bom. Justiça é o que é belo. Justiça é o que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é honesto. Nós temos o critério na Bíblia. Façamos a aplicação desse critério na segunda-feira. Está em Efésios 4 também. Bondade, verdade, justiça. Aliás, os romanos tinham a seguinte afirmação, um brocado latino: sumo jus sub iura. Muito direito, muita injustiça. A lei e convenção, só como está, ela é injusta. E aí,
Celso vai dizer, jus est a equi, boni et equi. A justiça é a arte do bem e da equidade. Portanto, a justiça não é simplesmente haver uma norma e vê-la realizar na sociedade, até porque a justiça, muitas vezes, se formos aplicar diretamente a norma, haverá muita injustiça. Sumo jus, summa iniura. Meu tempo já deve ter acabado. Segunda, terça, quarta-feira, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo. Eu diria que ali está uma espécie de síntese do que é a justiça. E se passarmos cada uma da nossa conduta na segunda-feira pelo crivo da palavra de Deus, que é a revelação da, vamos chamar, lex divina, nós não precisaremos sofrer de problemas psiquiátricos, com uma fratura de personalidade, não precisaremos, de modo algum, sofrer uma espécie também de esquizofrenia moral, e quando a gente faz isso, é uma analgesia. Analgesia do quê? Do tudo que eu creio, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo. Isto fica insensível, para que a lógica do mercado, a lógica da empresa, o ganho da causa prevaleçam verdadeiramente sobre o que é justo. E por isso, devemos deixar de lado uma ética pragmática e utilitária, consequencialista, em que o bom e o verdadeiro é aquilo que funciona. O bom verdadeiro é aquilo que atende ao meu interesse, sem nenhum outro critério. Uma ética, assim, distante de qualquer conteúdo mais denso, qualquer conteúdo, mesmo bíblico, de verdade. Tem sido assim que, no ambiente hostil da justiça à instituição, eu tenho tentado exercer a minha profissão. É difícil, mas o Senhor nos dá graça. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado. A gente tem um problema, né? Me parece. E Davi, quando conceitua a justiça, ele coloca um padrão ancorado em uma realidade espiritual, e isso responde a uma parte que é: qual é o padrão que a gente tem que olhar? A minha pergunta, Levi, é: diante desse padrão, como que ele promove paz? E principalmente, quando eu estou no exercício da minha função, onde que esses dois temas se encontram? Onde justiça encontra a paz, e o que isso torna meu ambiente melhor, ou mais espiritual, por assim dizer, ou com mais presença do reino? Como é que é essa relação? Eu também vou para lá. Vai lá. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Eu quero agradecer ao convite gentil e corajoso, ou corajoso e gentil, para que eu estivesse aqui. E eu me sinto muito honrado de poder estar com vocês e também ao seu lado, meu irmão. Eu quero ler a Bíblia porque esse momento, tanto para a sua resposta, traz exatamente aquilo que você me passou como lição de casa, que seria um tom pastoral. E o que é bacana mesmo é que nós já tivemos aqui um tom pastoral, maravilhoso, extraordinário. Mas eu quero também contribuir com isso e falar um pouco do que significa essa palavra justiça e a caminhada da paz e justiça dentro da minha experiência como profissional, também em algumas caminhadas minhas e alguns conceitos bíblicos. Eu quero ler, por favor, aí, você que está com sua Bíblia, em Isaías 9,
Isaías é o profeta messiânico, você encontra uma série de textos em Isaías que apontam para o Messias. Esses textos que apontam para o Messias, eles trazem juntos e unidos exatamente a palavra justiça e a palavra direito e também a palavra paz. Você vai perceber isso em todas as profecias. E você, no capítulo 9, você vê alguma coisa bastante interessante. Eu lerei aqui na Bíblia Mensagem, de Eugene Peterson, e depois eu vou estar falando um pouco sobre esses conceitos brevemente nesses minutos. Isaías 9. Mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra. Caminho para o mar, região do Jordão, Galileia internacional. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escuridão, região da morte, viram o sol raiar. Tu repovoaste a terra, expandiste a alegria desse povo, e eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração, com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos, com os chicotes, cacetetes e xingamentos, já se foram, acabaram. Chegou a libertação, tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Midian. As botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias, porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno. Interessante como ele traduz aqui o Príncipe da Paz. Príncipe de bênção plena. O conceito de Shalom. A autoridade de seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base o trono histórico de Davi, o reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá. Por meio do quê? De justiça e de direito e vida íntegra, aqui nessa tradução. Aqui empobreceu o termo verdadeiro. Começa agora e durará para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos, dos anjos, fará tudo isso. Você sabe que a Bíblia foi um livro que eu comecei a ler aos 9 anos de idade. E aí continuei lendo. Não só as histórias, mas também os conceitos, eles foram tomando conta do meu coração. E eu fui me apaixonando por uma das características de Deus. Deus é justo. E essa coisa da justiça de Deus sempre me empolgou bastante. E fazia sentido com algo dentro do meu coração, que só agora com já um pouquinho mais velhinho, é que eu estou começando a perceber o que fazia tanto sentido. Por que a palavra justiça fazia tanto sentido no meu coração? Quanto mais eu lia a Bíblia, lia as histórias da Bíblia, lia os patriarcas, lia os juízes, lia os reis, lia principalmente a Torá, o Pentateuco, o ano do jubileu, e lia os profetas, aquele negócio ficava tomando conta do meu coração, e uma certeza tão incrível. A palavra justiça, que quando eu via na Bíblia, fazia meu sangue borbulhar, meu sangue borbulhava, quando eu lia não só a palavra justiça, mas o conceito justiça, e a relação de um Deus justo com uma humanidade injusta, um Deus que se relaciona com um mundo anti-ele, ou seja, com um mundo cheio de gente anti-ele, anti-Deus, e ele cheio de amor, de misericórdia, de ternura, de bondade, de benignidade. É um Deus que é justo, que se manifesta com justiça, um Deus que toma as dores. Ah, como esse Deus me ganhou enquanto eu lia as páginas das Escrituras. E a palavra justiça foi me encantando. Mas como a gente é crente de Bíblia e pensa que tudo surgiu na Bíblia, então a preocupação com a justiça é coisa antiga. Não aconteceu com Israel e não aconteceu na Bíblia. Essa é uma coisa que já acontece faz tempo, no Egito, nas dinastias.
Existem textos autorais dos faraós, se você for ler o livro dos mortos, existem trechos extraordinários que falam exatamente sobre a questão da preocupação com a justiça, ou pelo menos dá a impressão de algum soberano de passar após a morte de que ele foi justo. Esses registros estão aí, revelando exatamente essa preocupação com a justiça. Na Mesopotâmia também, você encontra ali textos reais, textos sapienciais e também textos religiosos são carregados com essa lógica da justiça, mas já voltado exatamente para a preocupação dos poderosos com aqueles que são os menos favorecidos, aqueles que estão numa situação não tão privilegiada. Então isso daí já tinha ali na Mesopotâmia. Também a gente encontra isso nos textos de Canaã, Fenícia e o Império Hitita também. Então você encontra já essa relação de como tentar de alguma forma com uma norma, embora ainda em alguns casos também tão dura, até mais dura que o talhão. Então a gente tentar olhar para essa busca de tentar fazer justiça, ou de expressar essa justiça, essa preocupação é coisa antiga. Mas é na Bíblia que você percebe que essa preocupação com a justiça, ela está em Moisés, ela está na Torá, ela está nos profetas. E ali, os profetas, eles começam a falar, quando a gente coloca um óculos devido para procurar, não só aquelas coisas que a gente quer procurar, a gente começa a perceber que os profetas falam de latifundismo. Os profetas, eles falam de opressão ao trabalhador, principalmente ao trabalhador do campo. E o quanto essa relação é uma relação que ofende a Deus, e que vai contra a lei de Deus, e que vai contra aquele que se diz povo de Deus. Então os profetas, eles vão falando sobre os empréstimos com juros abusivos, e falam forte, batem pesado com isso, e falam sobre o comércio, que seria a ideia não só de comércio, como você pensa agora com a ideia de comércio comerciante, mas a ideia da economia do país, como uma economia predadora, uma economia desonesta, uma economia que faz com que aquele que é o detentor das coisas. É engraçado, o cara pega o sujeito que plantou o negócio para comer, ele tem a venda para vender para o cara que plantou o negócio para comer. E na hora que ele vai vender a comida para aquele que plantou o negócio para comer, ele ainda é um ladrão, filho da mãe, porque ele põe um peso adulterado ali para poder roubar o povo. Veja que coisa mais interessante. Por isso que Deus diz que isso aí é abominação. Os pesos desonestos são abominação. Os profetas ficam tudo bravinhos. E aí você pensa, está bravinho por quê? Com mimimi por quê? Porque você está com um problema com pezinho? Não, isso daí tem fundo importante de um Deus que se manifesta com justiça. Essas duas palavras, o binômio justiça e direito, ela aparece nas Escrituras no Velho Testamento, mas ela vai bater lá em Apocalipse. Ela não fica ali no Velho Testamento. Lógico que alguns vão interpretar assim, olha, não se pode interpretar isso como justiça jurídica e nem como ordenamento reto da justiça. Alguns, aliás, a maioria das nossas interpretações, os nossos comentários bíblicos, aqueles que foram os primeiros que nos catequizaram, eles vão exatamente nessas interpretações. Mas existem outras interpretações que dizem exatamente o contrário. Não. Sim, são qualidades divinas que Ele, Deus, quer ver também em nossas relações pessoais, em nossas relações familiares e em nossas relações sociais. Se não, perceba como é que a palavra justiça, esse binômio justiça e direito, ela aparece de maneira interessante. Primeiro, porque elas são as bases do trono de Deus. É isso que o salmista diz lá no Salmo 89, versículo 15. A justiça e o direito, bases do trono de Deus. Mas não para aí, não. O salmista também, Isaías também repete isso, de que a justiça e o direito são as virtudes de um governante que agrada a Deus, de um bom governante. Mas se parasse aí, ainda ficaria na nata dos poderosos que dominam e dirigem os povos. Mas os salmos, principalmente o 119, no 121, por exemplo, e você vê lá em Provérbios várias vezes que justiça e direito tem a ver com a postura
do cidadão israelita que Deus quer, a postura que Deus espera do cidadão, do povo, da pessoa, do homem e da mulher do povo. E é exatamente essa coisa extraordinária que, dentro de uma também profecia messiânica do profeta Isaías, que Jesus, ao abrir o livro do profeta Isaías, e ao fazer menção a uma dessas profecias, ele termina dizendo e anunciando assim, olha, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí a gente fica pensando, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer? Não, ele disse, está se referindo ao ano do jubileu. Ele está se referindo ao ordenamento jurídico carregado de justiça e carregado de paz, que está dentro do quê? Do ano do jubileu e das leis que ali compõem esse ano. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou o Messias, e agora é que começou para valer o anúncio do ano aceitável do Senhor. Ele é o Messias, ele é o grande profeta anunciado por Moisés, ele é o mestre que nos ensinou no Sermão da Montanha. Aliás, Sermão da Montanha que Gandhi fez questão de deixar claro que seria a constituição da sociedade ideal. Esse mestre, ele nos ensina a orar o Pai Nosso, como já foi dito aqui. Venha a nós o teu reino, o teu reinado. Negócio para pedir todo dia. Você sabe que o Pai Nosso tem tudo a ver com a A. Tudo a ver. Por quê? É só por hoje. É Pai Nosso, oração para se fazer hoje. É só por hoje. O Pai Nosso, ele vem encharcado com as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã, porque é só por hoje. É o Pai Nosso. Venha o teu reino. E aí o Senhor Jesus diz assim, olha, busque primeiro o reino de Deus. E o que é buscar primeiro o reino de Deus? É buscar, obviamente, o reino do amor. Lógico. O Deus que é amor, o reino do amor. Só que esse reino do amor, ele tem um príncipe, que é o príncipe do Shalom. E o Shalom aí está muito além do que um breve cumprimento. Shalom. Shalom é um termo que vai além dessa paz conceitual que nós temos hoje. Os conceitos de paz que temos hoje. O Shalom é essa coisa da bênção inteira. Da bênção que não é só para um, mas que é para todo mundo. O Shalom é a prosperidade, é o desejo de um indivíduo da sociedade para que todo mundo tenha o quê? Shalom. Paz para todo mundo. Prosperidade para todo mundo. Justiça para todo mundo. Terra para todo mundo. Plantação para todo mundo. Se não der certo na sua plantação e a minha deu, a minha também é sua, eu vou compartilhar com você. Jubileu. Jubileu. Shalom. Shalom. Busca primeiro o reino é de amor, o príncipe é o príncipe do Shalom, e existem aí um trono, que é o mesmo trono lá, cujas bases, os pilares, é a justiça e o direito. Eu sempre fiquei me perguntando, depois dessas coisas que eu fui construindo durante esses anos nas leituras bíblicas, aí depois eu comecei a ler uns camaradas no final, na década de 90 do século passado, que eu falei, nossa, olha aí, que coisa maravilhosa. Aí comecei até a perceber que eu podia corrigir algumas outras, muitas coisinhas que eu estava pensando sobre a minha compreensão de justiça e de paz. E aí eu sempre passei a orar assim, que essa busca do reino de Deus em primeiro lugar, marque tudo o que eu sou, tenho, faço e sinto. Só que aí, antes, eu tinha essa coisa da esquizofrenia, eu ia usar exatamente a expressão esquizofrenia. Porque tinha o mundo espiritual e o mundo secular. Dentro da igreja,
cantava sobre o reino de Deus. Eu lembro que naquela época, no meu tempo, o hino preferido era que mais bombava, era aquele Buscai Primeiro o Reino de Deus. Lembram? Buscai primeiro o reino de Deus. Me emocionava. E toda a sua justiça. Chorava. E soluçava em alguns momentos. Vos serão acrescentados. Com tanta piedade cantei. Mas não sabia direito, quando estava muito novinho, o que é que eu estava cantando. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí depois, com o tempo, eu percebi assim, né, que essa busca tinha que dar o tom para a minha formação, para a minha profissão, para o meu emprego, para o meu trabalho. Só mais tarde que eu fui fazer distinção entre emprego e trabalho. Emprego, fonte de renda. Trabalho, fonte de vida. E aí, essa coisa toda foi me acompanhando, enquanto eu não entendia direito, porque até então, naquela época lá, quando eu pensava sobre buscar primeiro o reino de Deus, era ir na igreja primeiro, para depois passar a semana com as outras coisas sendo acrescentadas. Lógico que essa bobagem eu abandonei já ali no finalzinho da década de 80 do século passado também. E aí comecei a entender que não era isso não. E foi maravilhoso, porque quando eu já entrei na última década do século passado, eu já tinha compreendido essa verdade extraordinária na minha vida, no meu coração. Que não tinha esse negócio de mundo espiritual. Então, quando eu buscava o reino de Deus, tinha a relação de buscar o reino de Deus primeiro ali na igreja, para que as outras coisas fossem acrescentadas. E quando eu tinha que buscar o reino de Deus fora, no mundo secular, eu tinha que evangelizar, de maneira ostensiva. Aplicando 4 leis espirituais, coisa que eu nunca memorizei completamente. Mas enfim, e fiz. Não me arrependo de ter feito, e ainda hoje uso 4 leis, dependendo do momento. Não vejo problema nenhum com isso. Mas era a lógica que empurrava isso, é que trazia a compreensão indevida nessa esquizofrenia, de que isso aqui é um momento espiritual, aquilo ali já não é tão espiritual. E eu lembro quando eu fui fazer a faculdade de Direito, que apaixonado que fiquei. Mas aí eu lembro que eu já tinha, evidentemente, trabalhado na metalurgia, depois trabalhando no banco, sistema financeiro. Sistema financeiro eu entrei para poder ir trabalhar ali no departamento jurídico. Aí depois, quando eu comecei antes de ir para o departamento jurídico, eu fui trabalhar no departamento de créditos em liquidação. E aí eu, como crente no departamento de crédito e liquidação, cheio do Espírito de Deus, fiquei com tanta raiva de banco, mas com tanta raiva de banco, que eu falei, eu vou entrar no departamento jurídico para poder saber bastante do banco, para quando eu sair daqui eu ferrar com esses caras. Porque eu vi as fichinhas, hoje não tem mais computador, eu vi as fichinhas de um camarada que tinha uma dívida lá de 10 reaisinhos, e no que aquilo se transformava, e o que aquelas pessoas perdiam com o banco mamon em cima deles. E aí, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu falei assim, quer saber? Direta já foi. Foi, né? Já foi. E meu coração pegando fogo, terminando a faculdade de Direito, eu fui trabalhar no CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Presidente, Modesto Souza Barros Carvalhosa. O cara, permita-me a gíria, por favor, perdão pela gíria. O cara, em direito comercial, das arcadas. Conheci Titarelli, conheci os historiadores, os melhores, antropólogos, técnicos, aprendi tanta coisa, vou te contar. Mas eu aprendi tanta coisa com esses homens, com essas mulheres, sobre justiça e sobre paz, que não dá para esquecer. Não dá para esquecer. E eu lembro que trabalhando lá, eu decidi o seguinte, Constituição de 88, que eu ajudei também, junto com os movimentos sociais, a trabalhar a Constituição,
em busca de justiça e de paz. Veja que engraçado. Até então, naquela época de 88 para diante, é que eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo tinha tudo a ver com aquela lógica de piedade espiritual que eu tinha. Porque quando eu fui para a Constituição de 88, eu fui escolher os movimentos sociais que tinham as suas demandas, para que Ulisses Guimarães tivesse toda a razão de, quando eu levantasse a Constituição, dissesse que era a Constituição cidadã. Alguns críticos dizem que faltou calculadora para fazer umas contas, mas ele dizia Constituição cidadã. Eu me lembro da Lei dos Interesses Difusos, que veio logo depois. Eu trabalhando na defesa do patrimônio cultural da Serra do Mar, junto com Edis Milaré, as batalhas para a gente poder fazer com a ação civil pública fizesse valer. A ação civil pública hoje para a defesa do patrimônio cultural, nós sabemos do que é que virou. RIMA, relatório de impacto ambiental. Eu lembro quando surgiu, como exigência de lei. E aí, eu comecei a perceber que essa coisa da justiça e da paz bíblica era absolutamente possível se viver e se praticar de uma maneira mais pé no chão, de uma maneira mais real. Aí quando começa a tirar aquela ideia de que o reino de Deus é só quando eu estou servindo, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou dentro do culto, mas que eu estou na vida, e que é na vida com minha profissão e meu trabalho, isso tem a ver com a realidade que eu enfrento, do que de aplicar a verdade do reino, como foi dito aqui no dia a dia, de maneira não pragmática, porque o pragmatismo, repito também aqui, confirmo, o pragmatismo é um inferno. Eu acho que só tem uma coisa pior que o pragmatismo no nosso meio, é a relativização dos princípios da palavra de Deus. Eu acho que, inclusive, deve ser irmão da relativização. E aí, encerrando, eu me lembro que volto para dentro, depois do Condefate, para dentro do ambiente igrejeiro e de crente, mas aí já como pastor. E aí eu vou conviver com esses conceitos de novo. Só que aí a partir de uma outra perspectiva. E aí a minha pregação, ela fica uma pregação que fica focada exatamente nesse Deus amoroso carregado de justiça. Esse Deus cheio de amor. Um amor que não exclui a justiça. Esse Deus cheio de amor. Esse Deus que é amorosamente justo. Depois de ter passado um tempo também, eu fui aprendendo uma coisa. Quando a gente fala que o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus, eu descobri que estava dentro de mim. E esse reino que está dentro de mim é um reinado. O reinado estava dentro de mim. E eu poderia ir para onde for, o reinado de Deus que está dentro de mim, eu poderia ir. Estaria ali. E que eu também, com a minha vida e com a minha existência, estaria sinalizando esse reino que está dentro de mim. Esse reino que está dentro de mim, essa misericórdia que é de Deus que está dentro de mim, essa graça que é dele que está dentro de mim, esse amor constrangedor que é dele que está dentro de mim, esse todo o bem que está dentro de mim, me fez entender uma coisa que também está no Sermão da Montanha, que é uma coisa para eu pedir todo dia, para a gente não esquecer jamais. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Quando você vai transformar as relações de trabalho a partir dessa regra de ouro, você começa a ter uma outra perspectiva de ação e você passa a ter um outro tipo de influência. Nas relações de comércio, nas relações de trabalho, nas relações de compra e venda, na maneira como a gente vai tratar as pessoas. E aí a gente começa a fazer uma diferença de que nem sempre o que é legal não é moral. E aí a gente para de querer se esconder atrás disso daí, e o Espírito Santo começa a convencer a gente de que a gente agora tem um outro caminhar, e essa crise se instaura, e graças a Deus que ela se instaura, e que não tem alívio, e nem massagem, e nem anestesia.
que a gente fique sempre pensando assim, estou fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo. Aí eu percebi também com o tempo que não foi só o reinado que veio para dentro de mim. O rei de amor também veio. E não só o reinado e o rei de amor. Ele veio com o seu trono. E o mesmo trono que tem as bases de justiça e de direito, esse mesmo trono que está aqui dentro de um vaso de barro, que todo dia tem que pedir misericórdia a Deus. Todo dia tem que pedir misericórdia a Deus. E só por hoje, para que possa, de uma maneira verdadeira, sem ficar só lá nas nuvens, começar a perceber que quando eu estou pensando no outro, estou defendendo a dignidade do outro, estou defendendo os direitos inalienáveis do outro. E quando eu descubro que o outro, Jesus quer com que eu abra os meus olhos para entender que Ele é a imagem e semelhança dEle, que, portanto, eu tenho que olhar assim, e que o outro, eu sou convocado a entender que ele também é o meu próximo, e eu começo a compreender isso, aí eu vou entender o seguinte, que é uma frase da sabedoria popular. E eu te respondo, se queres paz, trabalha para a justiça.